Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos fazer um apanhado, um breve resumo dos 3 primeiros capítulos de Romanos nesse vídeo, uma breve meditação para nossa edificação. Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma e ele vai anunciar o Evangelho. E o primeiro aspecto que ele trata do Evangelho é sobre a condição do homem sem Cristo, que nós chamamos de depravação total. Estamos totalmente contaminados pelo nosso pecado. No versículo 16 do primeiro capítulo, ele faz uma exposição resumida do que é o Evangelho. Ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ora, a pergunta que se segue é: precisamos ser salvos do quê? E aí ele vai discorrer disso a partir do versículo 16 até quase o final do capítulo 3. Ele vai dizer no capítulo 1 que a ira de Deus se manifesta contra todos os homens, porque Deus se manifestou na natureza. Aquilo que se pode conhecer, versículo 19, de Deus é conhecido pela sua criação, o seu divino poder, os seus atributos, quem ele é conhecido, por isso os homens são indesculpáveis. No capítulo 2, ele fala mais especificamente para os judeus receberam a lei, os judeus ouviram a palavra, eles tinham os profetas, desse povo, veio o Messias, mas mesmo assim eles não deram ouvido à pregação do Evangelho, eles mesmo assim não creram quando Jesus esteve diante deles. Então ele vai falar, por exemplo, no versículo 17, 18, 19, que eles mesmo ouvindo a lei não foram persuadidos pela lei, eles são como que guias cegos que não ensinam, querem ensinar para os outros, mas não ensinam para si mesmos. No capítulo 2, ainda no finalzinho, ele vai então esclarecer que o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu descendente de Abraão, mas aquele que tem o seu coração circuncidado e transformado por Deus. No capítulo 3, ele se volta mais para os gentios. Ele vai dizer, ora, então os gentios têm alguma vantagem porque eles não tinham a lei, eles não tinham os profetas? Ele vai dizer, não, os gentios, os gregos, né, como ele chama aqui, também para eles não há nenhum tipo de vantagem, não há um justo sequer. Versículo 10, não há ninguém que seja justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, esse é o argumento que Paulo vai desenvolver aqui nesses 3 primeiros capítulos de Romanos. E aí, no finalzinho do terceiro capítulo, ele começa a trazer uma amostra para nós do que é o remédio para essa doença. Então, veja, eu quero que você entenda que Paulo vai explicitar e vai mostrar como é o evangelho para esses irmãos. Mas para mostrar o evangelho, em primeiro lugar, ele precisa mostrar a doença que eles estão sofrendo. É a mesma doença que todos nós, irmãos, passamos. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Todos nós estávamos condenados. Não havia um justo sequer. Não havia alguém que pudesse cumprir toda a lei. O que Paulo vai trabalhar nesses 3 primeiros capítulos é mostrar isso. Que os judeus, eles tinham a lei, mas não conseguiam cumpri-la. Porque, afinal de contas, ninguém é perfeito, ninguém consegue cumprir plenamente o padrão de santidade, de justiça de Deus. Por outro lado, os gentios têm a lei gravada nas normas do seu coração e também viviam em pecado. Eles podiam ver a Deus pela natureza, mas preferiram adorar outros deuses. Veja então que todos nós somos pecadores. A grande realidade é que não tem nenhum de nós que possa bater no peito e dizer que é santo, que é perfeito ou que não tem pecado. Todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos condenados. Por isso, a partir do final do capítulo 3, versículo 21 em diante, Paulo vai mostrar o remédio para isso. Ele vai dizer que nós fomos justificados através de Cristo Jesus. A justiça foi revelada através de Cristo Jesus que nos alcançou. E o versículo 24 é muito importante, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados, ou seja, declarados justos, através de Cristo. A redenção que alcançamos em Cristo. Isso é gratuito. Isso deve nos fazer louvar, adorar, glorificar o seu nome. Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Nós estávamos condenados, mas em Cristo Jesus fomos gratuitamente, sem ter feito nada por isso, pela sua graça, alcançados e redimidos. Que Deus nos abençoe. Amém.